Opa, boa noite a todos, pessoal. Tudo bem? Bruno Sander falando aqui. Vamos começar pontualmente aqui às 20 horas. A ideia aqui dessa live, pessoal, é para poder apresentar para vocês a prova, né? Que vocês, eu acho que boa parte de vocês fizeram esta prova na semana passada, né? E dessa a gente pode tentar discutir um pouco a maior parte das questões. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou tentar fazer as mais curtas primeiro. Vou abrir aqui o compartilhamento de tela para que vocês possam ver. E assim a gente tem essa opção de todo mundo poder contribuir, inclusive. Eu só peço a vocês um certo cuidado em relação ao microfone, para que vocês o abram quando tiver algum tipo de pergunta, discussão, ou até mesmo para que a gente possa fazer alguma ponderação sobre a questão. E eu vou tentar passar mais rápido, porque eu acredito que não dê tempo de vermos todas, mas eu acho que a maior parte delas aqui não vai ser difícil. Então, ó, considera, vocês estão conseguindo visualizar a tela, está aparecendo bem para vocês, né? Tá tudo certinho aí. Talvez tenha alguma coisa aqui. E podem usar o chat também, viu, pessoal? Digitar aí as perguntas, o que vocês querem saber. Eu já adianto para vocês que boa parte dessas questões eu estou vendo nesse momento aqui junto com vocês, então tem coisas aqui que para mim realmente vai ser novidade. Eu vi aí umas 20 questões que eu discuti com as turmas, e o restante nós não vimos. Discutir principalmente aquelas que a gente pensa que poderíamos apresentar um recurso e foi apresentado. Considera-se como sendo adequado e suficiente o tratamento da insuficiência pancreática exócrina quando? Então, essa daí Então, eu acredito que não deva ter grandes dificuldades, não, né, pessoal? Basicamente, o que o autor quer é o seguinte, ó, quando é que foi o tratamento deu certo, tá? Tá tudo certo. Então, normalização, né, do paciente. O paciente voltou a normalizar o estado nutricional, tá tudo certo, significa que deu realmente o tratamento, finalizou, tá correto, né? Só o segmento. Então, mas eu vou tentando passar assim, pessoal, caso exista alguma questão específica que para a gente abrir discussão, aí vocês chamem aqui no chat, avisem, porque fica mais rápido, eu acho assim, porque senão a gente vai perder muito tempo em alguma questão e vai ficar Que prova? Uhum. Não diga. sem poder falar em outra. Essa daí, pessoal, eu achei o seguinte, uma questão com enunciado muito grande, né? Para que a gente, principalmente considerando o tempo da prova, a ansiedade de vocês, então eu achei essa questão aqui um enunciado difícil da gente ver, mas vamos ver aqui. Eu achei que você não ia mais. Davi, eu acho que o seu microfone está aberto. Se você puder dar uma olhadinha aí, por favor. Essa daqui, pessoal, eu vou deixar para a gente, se der tempo, a gente fala sobre ela no final, mas o que eu tenho que levantar é o seguinte, é aquilo que eu vivo falando para os alunos. Critérios de Roma 4, certeza, né? Não tinha dúvida que eles iam cobrar isso de vocês na prova, como aconteceu, já é o esperado, né? Isso aí não foi nenhuma novidade. Esse aí é outra coisa que a gente discute muito nas mentorias aqui da Promed, como faz para ativar o Daniel? Aí é no seu computador. Provavelmente, Daniel, é alguma coisa de alto-falante no seu computador para ativar o som. Nesse aqui, ó. Ailton, 63 anos, consulta com gasto, queixa de empachamento, plenitude pós-prandial, 3 anos, né? Piora progressiva nos últimos meses. Então, ó,
o que chama atenção aqui? O tempo de sintomas, 3 anos que vem piorando. Vômito, conteúdo alimentar, ou seja, é aquele alimento que não desceu, né? A gente já vai pensar aí, ó, de cara, eu talvez pensaria, só lendo isso aí, uma acalase, algo assim, mas vamos continuar, nega redução do apetite, perdeu peso, olha só, 4 quilos nesse período. Então, pelo tempo de sintomas, aqui eu já afastaria doenças oncológicas. Eu acho muito improvável, né, nesse tempo todo de sintoma e uma perda de peso pequeno. Vamos pensar de novo em acalase aqui. Nos últimos 3 meses, medo de comer, nega tabagismo, nega pirose e regurgitação, diabético, exames que estão aí os resultados, submetido à endoscopia, esofagite grau A, resíduo alimentar não aspirável na luz gástrica, ou seja, alimento sólido, pangastrite, teste da urease negativo. Então, vamos ver o que vão... Então, com relação a isso, conduta mais adequada. O que você vai fazer para esse paciente? Cintilografia, dispepsia, ele tem uma dispepsia funcional tipo plenitude, dispepsia associada a H. pylori, devendo submetido... Nossa, mas aqui na anterior, se eu não me engano, falou que teste da urease negativo, tá, mas lembra o seguinte, tinha alimento no estômago, então nesse caso, esse paciente, o teste da urease não era o exame adequado, né? Mas tudo bem, os sintomas podem ser explicados pelo refluxo, devendo iniciar com IBP. E aí, pessoal? O que vocês acham aqui, ó? Ou seja, não tem nada de a hipótese inicial minha, ao ler a primeira frase, eu pensei em acalase, não porque é resíduo alimentar não aspirado na luz gástrica, não luz esofágica. Então, olha só, o que é aquela coisa de ler rápido, hein? Eu já aqui já ia ser gasparesia, alimento sólido na luz gástrica, então, e aí? Gasparesia, cintilografia, né, pessoal? Esvaziamento gástrico, então não está tão difícil. Hoje em dia, a gente tem observado isso muito em pacientes que estão fazendo uso daqueles medicamentos para perda de peso, né, o Saxenda, o Ozempic, que causam gasparesia. Então é comum a gente fazer endoscopia nesses pacientes, mesmo com jejum adequado, tem resto alimentar. Deixa eu ver, eu acho que é Daniele, eu acho que o seu microfone tá ligado, Dani. Então, mais um aqui, gastroenterologista, orientar tratamento com doença hepática e gestação. Então, o que seria o adequado aqui? Vacinação contra hepatite A, contraindicado na gestação, cesariana não é recomendado para reduzir risco de transmissão materno-fetal da hepatite B e C, beta-bloque não seletivo diminui fluxo placentário, então deveria fazer uma ligadura elástica de variz, em caso de hemorragia varicosa, terlipressina permanece como escolha preferencial. E aí? Gestante, hein? Para a gente orientar a gestante nessa questão aí. Também não é tão complexa, né, pessoal? Realmente qual a conduta está apoiada em diretriz. Evitar a cesárea, né, de rotina. Realmente para evitar ou diminuir o risco, não é nem evitar, é diminuir o risco dessa transmissão materno-fetal da hepatite B e C. É isso aí. A gente não é contraindicada, viu, pessoal? É não recomendada, porque se houver situações em que é necessário fazer a cesárea, será feita a cesárea, viu? É muito importante isso. Eu acho que o autor dessa questão ele foi muito feliz no enunciado dele. Ele conseguiu demonstrar bem o que seria correto aí na alternativa. Esse aí também, prurido, aumento de enzima, isso aí é outra coisa que eu vivi batendo, que ia ter essa questão, só que eu considero uma questão difícil. Biópsia hepática, doença hepatobiliar crônica com lesão ductal.
resultado, essa daí eu acho que a maioria das pessoas tiveram mais dificuldade nessa questão, que é resultado de anticorpos, né, e tudo. Essa daí é bem específica, e eu considero uma questão bem difícil dentro da prova. Então, eu entendo se a maior parte de vocês realmente fala, poxa, eu não sabia e tudo, realmente foi uma questão bem específica, e não é o usual aí para a maioria. Então, essa foi uma questão difícil. Ocorre. Ótima. Qual necrose pancreática? Coincidentemente, nós tínhamos discutido na semana anterior à prova, na mentoria, a gente discutiu sobre necrose pancreática, né? Nesse caso aí, qual das medidas abaixo pode evitar ou atenuar a ocorrência de necrose pancreática infectada, quando utilizada adequadamente um paciente com pancreatite aguda grave. Então, vamos entender aqui o que o autor está perguntando. Primeiro, evitar ou atenuar, ou seja, o que você pode fazer para que ela não aconteça, ou se tiver acontecido, como é que você vai atenuar isso? Nutrição Interal precoce. precoce. Isso, é isso, nutrição enteral precoce, pronto. Acho que está bem tranquila essa daí, não tem dúvida. É isso aí. Que inclusive mudou, né, pessoal? Quem acompanhava há um tempo atrás, a orientação era, ó, dieta zero. Agora, realmente, as coisas alteraram em relação a isso. Então, não achei que ficou difícil essa daí, não. Tá bem tranquila. Desconforto, ó, 18 anos, 7 dias. Desconforto epigástrico, astenia, náusea com colúria, acolia, dado importantíssimo, colúria e acolia. Nega dor ou febre, tem história de enxaqueca, usou paracetamol, opa, mais um dado importante. Antes do início dos sintomas. Usou 2 dias só, em 3 gramas dia por 2 dias. Nega o uso de bebida, então não tem outras coisas. Aí estão as enzimas hepáticas todas alteradas, bilirrubina total alterada, direta, RNI, vamos ver o que tem, ultrassom de abdômen, fígado normal, então nós temos alterações laboratoriais sem alteração de ultrassom, vesícula com cálculo móvel, sem espessamento da parede. Então vamos ver o que ele quer. Hepatite aguda, diagnóstico é combinação de alteração secundária colelitíase com paracetamol, diagnóstico é hepatite medicamentosa. Opa, olha aí, ó. Então, e outro, o diagnóstico mais provável é hepatite aguda, sem etiologia até o momento. Hepatite autoimune também é uma possibilidade que deve ser investigada. E aí? Talvez vocês ficarem entre duas aqui. E aí, pessoal? Essa daí não tá ruim, né? Mas eu acho que vocês ficaram entre duas. Hepatite aguda sem etiologia. Porque olha só a dose de paracetamol que ela fez, não foi uma dose, não foi uma hiperdosagem, então não tem. Eu acho que a C ela induziu o candidato a pensar, a marcar pelo paracetamol. Inclusive, o dado lá do paracetamol era para te induzir isso, mas o diagnóstico é hepatite aguda. Não tem uma etiologia até o momento. Realmente, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente pode sim pensar em autoimune, mas deve ser investigado, ou seja, o diagnóstico é hepatite aguda. Por quê? Não sabemos ainda. Foi isso que o autor disse para vocês, e tá fácil, né? Na realidade, ficou mais tranquilo isso aí. Não tá, essa questão não foi difícil. Outra, 17 anos, dor após infecção respiratória com febre, passou a apresentar úlcera oral, tinha falado menos de um mês na mentoria, olha, vai cair doenças orais, tá aí, caiu, ó, e ainda mostrei quais os tipos de úlceras. Então, úlceras orais e gengivais nos lábios. Nega quadro semelhante, procura atendimento médico. Qual a melhor orientação? Olha só, ele teve infecção respiratória com febre. Infecção bacteriana secundária incomum, tratamento constituído deve ser com aciclovir, lesão geralmente cicatriz em 1 a 2 semanas, causa mais provável,
herpes do tipo 2. Então, qual a melhor orientação dessas daqui? Vai sumir sozinho? Isso foi herpes, vamos passar a ciclovir. E aí, resistência imunológica caiu? Que ó, tem lá, ele teve essa infecção respiratória, né, com febre logo antes, ou seja, lesão cicatriza em 1 a 2 semanas, né? Isso aí, alguém falou aqui, então não está complicado. Tá? Você vê a prova, a dificuldade que eu entendo, pessoal, é que vocês têm que fazer essa prova, fazendo assim, a gente discutindo rápido, parece bem fácil, mas o problema é a tensão do momento de fazer a prova e o tempo correndo. Pólipo adenomatoso, conhecido, importante, preditor de câncer, ok. 20 a 53 das pessoas com mais de 50 anos. Ótimo, perfeito. Então, o que define o conceito, então, de prevenção de câncer coloretal, no caso da colonoscopia, que é a vigilância, né, colonoscópica. Uma colonoscopia de vigilância, com aquela realizada em um paciente assintomático, sem histórico de adenoma ou câncer. Opa, isso é vigilância ou prevenção? E aí? E aí? Colonoscopia de vigilância é definida aquela realizada por... Não, histórico só de adenoma. Colonoscopia de vigilância, aquela realizada por um paciente com história de apenas cólon retal. Ué, não, colonoscopia de vigilância realizada com histórico de adenoma ou câncer. Aí você vai fazer a vigilância dessas alterações, dessas patologias. Seria isso? Isso aí é vigilância. Nesse caso, é o que nós faríamos prevenção de câncer coloretal. É isso aí. Então, talvez vocês poderiam ter confundido com exames, o preventivo com a vigilância. Eu acho que a confusão pode ter sido essa daí. Essa daqui, vamos ver, sigela, tá. Um homem, 38 anos, desenvolveu 2 dias. Ó, essa daí, pessoal, eu tinha o pessoal da mentoria certamente acertou isso aí. A gente tinha falado sobre uma questão muito parecida: ingestão de carne mal passada, diarreia, presença de sangue. Só que no caso da mentoria, a gente discutiu um grupo de pessoas com esses sintomas. Não teve febre, evoluiu com anemia hemolítica, icterícia, diagnóstico síndrome hemolítico urêmica estabelecido. Opa, beleza. Quem causa isso? Quem causou, pessoal? Quem assistiu a mentoria, a discussão, certamente acertou essa questão. Escherichia coli é o esperado desse quadro e da síndrome hemolítico urêmica. Então, essa questão também estava bem direcionada, você tinha que saber fazer essa associação. Então, sem grandes dificuldades. Não, essa nós vimos, já olhamos essa daí. Ah, tá, sim, é aquele mesmo quadro daquela paciente, 18 anos, tal, que nós pensamos na hepatite sem causa definida, e aí? Baseado no caso assim, qual seria ok, beleza. Para que essa paciente evoluísse, a gente até então, hepatite aguda sem causa definida, a gente não sabia o que é, mas isso, e qual o critério de gravidade? Falou, opa, evoluiu para hepatite fulminante. E aí? Não é PCR, hein, pessoal? O pessoal da mentoria sabendo o PCR. Fator 35%, né, pessoal? Também, ó, talvez, vocês tiveram um pouco mais de dificuldade nessa daí, também um pouco mais específica, mas uma questão também, eu acho que bem feita, não está uma questão ruim, não. Doença celíaca, certeza, né? Claro que ia cair, não tinha dúvida nenhuma. Doença celíaca, sempre, sempre. O que está associado ao risco de linfoma de célula T?
achado histopatológico, mais comum, neutrófilo intraepiteliais, linfócito, neutrófilo, e aí? Pessoal da mentoria lembra, nós discutimos, o paciente deve ser orientado a evitar qualquer bebida alcoólica, e a aveia, qualquer bebida alcoólica, doença celíaca, trigo, centeio, cevada e aveia, né? Então, o anticorpo com maior acurácia no diagnóstico é o anticorpo anti-endomiso IgA. Não. Linfoma, risco aumentado, né? Linfoma de célula T. Quem tem doença celíaca tem o risco aumentado de linfoma de célula T. Isso aí nós discutimos. Nós vimos já, inclusive, pessoal, uma questão, uma não, várias, muito parecidas. Essa daí meio que foi copiou, colou de algum tempo atrás. Não está difícil? Foi meio copiou mesmo. Não, deixa eu acessar um pouco mais rápido. Quero trombofismo. Síndrome... Pessoal, essa eu vou passar um pouco rápido, porque é uma questão maior, e que tem algumas lá que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que... Tá, esse tipo de questão. Paciente cirrótico, chega na emergência com hematêmese, o que você vai fazer? Iniciar o omeprazol IV, iniciar de imediato terlipressina, ou somatostatina ou octreotida. E aí? Antibiótico? Não. Profilaxia, né? Fazer endoscopia em até 2 horas. Já pulou. O pessoal que fez a mentoria acertou essa daí. Não tem dúvida, né? O que nós vamos fazer? Terlipressina, somatostatina, octreotide. É isso aí que é a conduta inicial na emergência. Na minha opinião, o que faltou nessa questão aqui? Estabilizar paciente, que é antes de qualquer coisa, no caso ele chegou com hematêmese, correr volume, eu acho que talvez o autor podia ter melhorado um pouquinho isso aí, mas realmente é iniciar de imediato a terlipressina. Então, dentre as opções aí, é o que ficou mais claro. Gente, essa questão, me perguntaram o seguinte, mas compensa fazer recurso? Não, o autor te deu de graça essa questão. Em relação à colite isquêmica, é correto afirmar que pode ocorrer em corredor de longa distância. Pode. Ela é o que eu repito para vocês, pessoal, na medicina, quando eles colocam um pode numa alternativa, em 99% das vezes esse pode tornou a alternativa verdadeira. Por quê? Pode ocorrer em corredor? Pode ocorrer em um corredor. Mas é raríssimo, pode acontecer em nadador, que não tem nada a ver com isso? Pode. E se o autor te dissesse, não pode ocorrer com um nadador, que o corretor, sim, tem o fato de correr longas distâncias, aumentaria o risco deles de ter a colite isquêmica. Mas o pode, dentro da questão, ela te possibilita tornar verdadeira, porque pode ocorrer com qualquer pessoa. Aí se o autor, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, é pode. Pode ocorrer em 1 milhão, pode ocorrer. Então, minha sugestão, pessoal, tiver isso aí na prova, é questão dada, porque mesmo que não seja o gabarito, o pode, ele te abre o leque, depois você recorre, fala, pode ocorrer? Pode ocorrer sim em corredor, pode ocorrer em nadador, que não tem nada a ver com a colite isquêmica, mas pode ocorrer com um paciente acamado, pode ocorrer. Então, gente, é questão dada, é isso aí, ó, pode ocorrer. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar nesse pode te abrir o leque? O que mudaria isso aí, assim, é comum acontecer em corredores. Não, tá errado. Mas pode ocorrer? Pode ocorrer. Então, tá aí, questão dada. Eu nem... Acho que bem tranquila essa daí. Paciente jovem, quadro de diarreia, febre, vômito, quadro típico, retornar de viagem. Seria o quê? Olha só, insuficiência renal, anemia hemolítica, microangiopática, icterícia, trombocitopenia. E aí? Essa daí o autor pegou, hein? Pegou. Escherichia coli, qual?
enteroinvasiva, enteroagregativa, enteropatogênica, enterohemorrágica. Essa daí, difícil. O autor, eu acho que pensou assim, ele sabe que é Escherichia coli, mas eu vou complicar isso aqui para eles. Essa questão difícil, viu? Enterohemorrágica. Talvez vocês até marcariam enterohemorrágica, porque ele teve a anemia hemolítica, vamos ver, febre, vômito, insuficiência renal, anemia, eu acho que talvez por isso, né? Microangiopática, trombocitopenia. Talvez isso levaria vocês a pensar nisso, mas eu acho difícil essa daí, pessoal, não tá fácil. Se vocês errarem, não fica com dor de consciência, não, porque essa daí realmente não estava fácil essa questão. Concordo. Vamos ver aqui. Ixi, a Camila, marquei C. Pois é, Camila, essa estava difícil mesmo, eu concordo, foi bem... O autor aí dificultou a vida de vocês. Homem, 53 anos, dor intensa epigástrica irradiando para o dorso, com vômito, olha, aí já tem um dado importante, após período de libação alcoólica, seria uma pancreatite aguda, os níveis de amilase, quase 2.000, TC, pancreatite intersticial, ou seja, para a gente dizer, tem que ter o exame laboratorial mais imagem, né? Com alteração inflamatória, peripancreática, sem evidência de necrose. Terapia adequada. Opa, ele recebeu o tratamento certinho, tudo certo, e cerca de 2 meses retorna para reavaliação, leve desconforto em região epigástrica, não tem nenhum outro sintoma. Espera-se que ele tenha parado de beber, porque aqui não está falando que ele continuou bebendo, né? Então, vamos esperar. Então, a única coisa que ele tem aqui nenhum sintoma, exame físico normal. O paciente fala, não, mas eu quero repetir a TC. Lesão cística, quase 7 centímetros, no corpo pancreático. O que é para a gente fazer, pessoal? Olha, ele teve um cisto pancreático após uma pancreatite aguda, alcoólica. Novidade nenhuma. E aí, o que nós vamos fazer? Avaliação cirúrgica. Talvez vocês poderiam até pensar, será que nós vamos aspirar esse cisto? Não tem que mexer. Fala com ele assim, seu Zé, se o senhor continuar bebendo, isso aí vai aumentar. Só isso, e claro que não vai, mas põe um medo no paciente e fala, mas vou te deixar ir para casa, segunda chance, pronto, manejo conservador. É só isso, pessoal, mais nada. Fala, o cisto aí é um protetor para esse paciente não continuar bebendo, porque você vai falar, tá vendo? Você tá bebendo aí, pareceu um cisto, não tem nada a ver, mas você ainda pode falar a esse paciente, o familiar ainda vai sair felizão com você. Homem, 35 anos, sensação caroço na garganta, aquele negócio, não desce, 3 meses, sensação de, será o bolos, né? Aquela coisa de que não desce, né? Preso na garganta, paciente não apresenta outro sintoma, não tem disfagia, não tem mais nada, não tem perda de peso, sintoma ocorre entre as refeições, então não tem a ver com a deglutição mesmo, não havendo, então nada. Assinale a alternativa diagnóstico mais provável. Globus, disfagia, hipersensibilidade esofagiana, que isso aí, conforme eu disse na mentoria e nas aulas, ia cair, eles vão pedir, eles estão adorando agora falar de hipersensibilidade esofagiana, e doença de refluxo, mas, e aí? Alguns de vocês podem ter confundido, mas isso aí era o óbvio, né? O globus faríngeos, né? Que antigamente, inclusive, chamava-se, não sei se ainda essa terminologia não existe mais, mas existia até nos livros mais antigos, globos histéricos, que se chamava isso aí, que é quando o paciente, a gente associava isso a quadros de ansiedade e tudo mais, depois tirou isso aí da nomenclatura, mas é o globus também.
Como que vocês iam fazer para não errar essa questão? Indo no óbvio, não era pegadinha, não era nada, é indo no óbvio, ó, o globus, pronto, caroço na garganta, aquele negócio de sensação de... tem um negócio preso aqui, parece que tem um bolo na garganta que não desce. Pronto, é globus. Vai no óbvio que vocês não erram. Até porque não é o comum desta prova de gastro, né, que é feita pela FBG, não é comum eles ficarem fazendo pegadinha para o aluno, apesar de que uma ou outra pode até ter a questão da atenção, mas não é comum isso aí, não. IBP, olha só, vamos lá. Meia-vida sérica em torno de 2 horas, ok. Age na bomba de próton ativa e inativa, são ingeridos na forma ativa, rápido início de ação. Uso de última geração, que é o dexlansoprazol, dispensa a administração 30 a 60 minutos antes da refeição. Opa, aí pegou, hein? E aí? Tem 2 certas aqui. Na minha opinião, tem 2 certas nessa questão. E aí? O que vocês acham? Alguém também acha que tem 2 certas ou vocês foram direto? Minha opinião é que tem 2 alternativas certas aqui. E aí? Vamos ver o que vocês acham. Ó, então tem mais gente que concorda comigo. Alguém já está falando que pediu recurso. Na minha opinião, tem 2 certas. Olha só. Letra A está certa. Meia-vida em torno de 2 horas. Perfeito, ok. Mas a última, na minha opinião, também está certa. O dexlansoprazol, na bula do medicamento, diz que ele não precisa ser ingerido em jejum. Na bula do medicamento diz isso. O dexlansoprazol, que no mercado tem o nome de Dexilante, se vocês observarem a bula dele, diz que ele não tem interação com o alimento. Eu me lembro bem, inclusive, quando ele foi lançado, que os propagandistas, né, iam até o consultório, uma das cartas na manga era assim, olha, doutor, o nosso é o único que não precisa ser ingerido em jejum. Então, está na bula. Ou seja, eu particularmente estou vendo 2 respostas corretas nessa questão. A letra A é isso mesmo, meia-vida em torno de 2 horas, está certo? E o dexlansoprazol, que é o que está sendo citado, na bula diz que ele não precisa ser ingerido em jejum. Então, essa daí já acho que, já que vocês abriram recurso, fizeram bem, porque eu também vejo aí como uma questão meio duvidosa aí. A certa pelo gabarito que eles liberaram foi a letra A, mas a D, na minha opinião, também está correta. Homem, 22 anos, negro, vai na emergência, dor abdominal de forte intensidade e febre há 5 dias com piora recente da dor. Então, o que é isso? Dor abdominal, abdômen agudo. Vamos lá, forte intensidade, foi até a aula que esse módulo de abdômen agudo, quem deu essa aula este ano na Promed. Então, vocês não podem ter errado, hein, pessoal? No exame físico tem dor difusa, Bloomberg positiva, TC, apendicite retrocecal, então olha só, estranho, né? Retrocecal com Bloomberg positivo, trombose da veia porta, tem mais coisa. Com relação à trombose da veia porta, então olha só, olha, eles meteram um apendicite aí no meio para te perguntar de trombose de veia porta, gente. Então, qual o diagnóstico mais provável? Sarcoidose hepática, doença hematológica, trombose congênita ou tromboflebite séptica da veia porta? E aí? Eu acho que o enunciado, ele induz, se você for simplesmente pelo enunciado, você vai ficar induzido a marcar a letra D de dado. Por quê? Tá lá, para que ele ia falar de apendicite? Para quê, gente?
É a única que mostra um quadro inflamatório aí associado, seria a tromboflebite séptica. Então, do contrário, o autor não teria citado a apendicite. Eu acho que não está não tá difícil, viu, pessoal? Ainda mais a apêndice retrocecal, Bloomberg positivo, tá? Eu acho que eu marcaria aí, ó, só eu iria induzido pelo que o autor fez aí. A resposta está na cara, letra D. O apendicite junto aí, eu acho que induziu isso aí, não está difícil, não. Hepatite autoimune, olha só, mais um. Nós vimos hepatite aguda, né? Autoimune não. Diagnóstico de exclusão, fator antinuclear não reagente exclui diagnóstico. Tratamento com prednisona, azatioprina está indicado em todos os pacientes. Todo mundo chegou, ó, hepatite autoimune, toma aí, prednisona, azatioprina. Presença de atividade interface, roseta hepatocitária, plasmócito, favorece o diagnóstico, ó, favorece. Então, vamos lá. A primeira coisa, a letra D, A e D, elas se contradizem. A letra A diz uma coisa, a letra D diz o oposto. A letra A fala, olha, é diagnóstico assim, depois que você afastou tudo, o que sobrou é hepatite autoimune. A letra D já está dizendo o contrário. Não, para ser a hepatite autoimune, eu preciso disso aqui para favorecer. E aí? FAM exclui se não reagiu e tratamento é o mesmo, aí chegou o diagnóstico, prednisona, azatioprina. Letra D, né, pessoal? Então, ó, por que a C está errada? É a mesma coisa que eu falo para vocês, lá do pode, o pode torna verdadeira. E questões onde coloca todo mundo, não fala os todos, sempre, nunca, ao contrário, já torna a afirmativa falsa. Quem assistiu às minhas mentorias aqui não errou essa questão. Então, ó, mais uma vez é o que eu reforço, o sempre, nunca, todos, incluiu isso aí, geralmente a afirmativa está errada, porque na medicina não é assim, não é sempre para todo mundo, não é nunca, e também não é para todos pacientes. Então, nesse caso, quando você pensou na D de dados, você já excluiu a A de cara. E talvez você pode ter ficado um pouco na B aí, mas o não reagente exclui. E aí? Aí entra de novo, mais uma vez, no sempre, né? Então, quer dizer, ó, o FAM não reagiu, sempre exclui esse diagnóstico. Tá vendo? Se você encaixar um sempre aí no meio dessa afirmativa, você torna ela falsa, que é o que o autor te falou. Não reagente, exclui. Então, exclui quando? Sempre? Não, tá errado. Não é sempre, não é sempre exclui, não. Pronto. Tá vendo? A questão também dava para fazer, sem sofrer muito. Recomendação em favor do tratamento com probiótico. Essa daí a mentoria acertou com certeza, porque a gente estava falando exatamente isso. A questão dos probióticos, que chegam os propagandistas, um compara o dele com o outro, e o dele é sempre o melhor, porque um tem mais C, um tem não sei mais o quê, mas qual que é apoiada por diretriz, né? Quando é que você fala assim, ó, vou prescrever probiótico? Quando? Quando que é assim, ó, você fala, ó, eu sei que nesta situação associar probiótico vai, opa, beleza. Antibiótico terapia, pessoal, em adulto e criança. Associar probiótico já tem diretriz que mostra, olha, associa assim, vai fazer antibiótico terapia, associa probiótico. Esse aí o pessoal da mentoria não errou, certeza, porque eu tinha falado sobre isso antes, até dei o exemplo até do tratamento do H. pylori para associar probiótico, então ó, não é raro. Paciente, diarreia aguda, polimorfonucleares na SESI, calprotectina fecal, sugere o quê? Olha, também... E aí? Polimorfonuclear, calprotectina fecal. Diarreia secretora inflamatória, aguda infecciosa ou doença inflamatória intestinal? Diarreia inflamatória, né, pessoal? Diarreia polimorfonucleares nas fezes, é inflamatório. Então,
até então a prova não está difícil, não. Essa daí eu não tinha visto ainda, não. Nódulo hepático, paciente com cirrose. Tratou vírus C. Essa daí, não, essa daí já é um pouquinho mais nódulo consciente. Até já vou pôr aqui para a gente não perder muito tempo. Então, vou direto na resposta. Nódulo com 1 centímetro ou mais, detectado no ultrassom, deve ser investigado. Adicionalmente com TC computadorizado ou ressonância de abdômen pelo risco de serem malignos. E se for um hemangioma, hein? E aí? Tá meio essa questão aí, não sei o que vocês marcaram, mas eu penso o seguinte, chegou um paciente lá, ó, doutor, tem cirrose, eu fiz um ultrassom aqui, mostrou esse hemangioma aqui de 2 centímetros, 1,5, 1,2, aí você vai pedir a TC, não sei, viu? Isso daí eu ficaria muito na dúvida também, eu não sei o que vocês marcaram, mas essa daí tá meio... Opa, imagem endoscópica, essa eu gosto, ó, úlcera, Tá, vamos lá. Homem, 72 anos, diabético, hipertenso, lei de internação para tratamento diabético, infectado, uso de piperaquina, 12 dias, apresentou o quadro de melena. Caiu a hemoglobina, não teve hemotransfusão, losartana, clorana, usa um tanto de remédio aqui. Nossa senhora, tabagista, 25 maços por ano, não tá tanto, mas... Fizeram endoscopia nesse paciente, beleza, achou essa úlcera. E teste, a Renata está falando aqui, ó, nódulo hepático, até que se prove o contrário, é hepatocarcinoma. Sim, sim. Mas aí a gente tem que considerar o seguinte, Renata, seria a minha crítica à questão, mas não digo que a questão está errada, não, até porque eu li bem rapidinho com vocês. Eu acho que se vem lá no ultrassom, naquela questão lá do fígado, hemangioma, 1,2 centímetros e tudo, eu não sei se eu iria naquela questão. É só isso. É só isso, tá? Vamos lá. Vamos lá. Opa, o pessoal, eu acho que está aberto o microfone de mais alguém. Está pegando aqui. Teste da urease negativo no caso dessa úlcera. Então, ok, ele não tem H. pylori. Diagnóstico de úlcera gástrica, H. pylori negativo, não usa anti-inflamatório não esteroide, ok. Sobre as úlceras H. pylori negativa, IANE negativa, assinado correta. Menor taxa de recorrência após o tratamento, quando comparadas com H. pylori. São fator de risco. Predisposição genética, ok. Idade avançada, ok. Tabagismo, ok. Níveis elevados de estresse, eu já ia ficar... Vamos para a próxima. Resposta rápida no IBP. Menor risco de complicação, quando comparada, não tem isso aí. Trata de úlcera de causa desconhecida, espontaneamente, geralmente associada à infecção H. pylori, mas lá em cima no enunciado falou que é não H. pylori, então já eliminava a D. A C também não tem isso de resposta mais rápida, a IBP. Menor taxa de recorrência após o tratamento quando comparado às úlceras por H. pylori. Se você trata o H. pylori, não, né? Eu aqui por exclusão, pessoal, eu ia marcar B de bola, mas eu ia ficar aqui em cima desse negócio. Elevado fator de estresse para causar essa úlcera, eu ia marcar, mas ia marcar contra gosto aqui. Vamos ver o que é o gabarito aqui. B de bola. Mas esse negócio de estresse aqui não desceu bem, não, viu? Mas eu marcaria ela, mas predisposição genética, idade avançada, tabagismo, eu concordo, mas nível elevado de estresse, estou meio... Mas eu acho que as outras realmente estão erradas, não tem dúvida. Então, eu, por exclusão aqui, ia sobrar B de bola e é o que eu marcaria mesmo. Homem, 50 anos, dor fossa-ilíaca esquerda, moderada em intensidade, constipação intestinal de início recente, sem comorbidade, tabagista, exame febril, dor à palpação superficial e profunda em fossa ilíaca esquerda,
com descompressão brusca, dolorosa, exame laboratorial, hematócrito, 15 mil de leucócito, e qual a conduta imediata, qual a primeira coisa que vocês vão fazer nesse paciente? De cara, ó, paciente febril, tá? Febril, descompressão brusca, dolorosa, leucócito X. Eu acho que esse daí vocês não erraram, não, né? Daqui. Primeira coisa, gente, exame de imagem. Vamos fazer uma TC desse paciente, né? Não tá difícil. Enterorressonância, eu acho que vocês não devem ter marcado isso aí. O X de tórax e abdômen, pessoal, não, porque você tinha a opção da TC ali, né? Se não tivesse essa TC, poderíamos até falar assim, mas ó, vamos fazer um raio-x de tórax aqui, pode até ser, mas nesse caso aqui eu acho que ficou fácil, é TC de abdômen, só não tem muito o que inventar, não. Refluxo, né? Como era de se esperar, refluxo cai, lógico. Então, doença do refluxo, fisiopatologia, bolsa ácida é o principal fator associado ao refluxo noturno, ou é a posição do paciente? Hérnia hiatal está presente e está sempre associada. Eu já paro de ler aí, ó. Sempre associado e Hermes está presente a hérnia. Não, já vou parar por aí. Hipotensão é o achado manométrico mais frequente. Obesidade, fator predisponente, não apenas pelos efeitos mecânicos, mas alteração motora esofágica, através de interleucina pró-inflamatória. E aí? Difícil não, né? Mãe, vai lá no seu e-mail. Obesidade, pessoal. Obesidade. Tanto que... Vai, pega seu e-mail. Ô, Sara, seu microfone está aberto. Como é que você vai... o que eu digo para os meus pacientes, né? Eu tenho direcionado aqui hoje meus atendimentos principalmente para tratamento de obesidade, e os pacientes quando ganham peso e tudo, é a queixa recorrente, ó, tem um refluxo, melhorou, perdeu peso, melhora refluxo. Então, eu acho que essa daí também está muito, muito tranquilo. Talvez vocês ficaram com dúvida por isso. Alteração motor esofágica de interleucina pró-inflamatória. Sim, o paciente obeso é um paciente inflamado, como eu já dei várias aulas de obesidade, a gente demonstra isso com clareza. As interleucinas pró-inflamatórias é o comum no paciente obeso. Então, não está difícil isso aí, não. Homem, 70 anos, internado com diarreia, clostridium difficile. Medicamento do refluxo e doença arterial coronariana, que ele trata. Mais vulnerável, qual das medicações torna ele mais vulnerável a desenvolver o quadro de diarreia? Ramitril, alodipina, omeprazol ou mesartana? E aí? Difícil. Eu achei difícil. Tô lendo aqui que... Talvez, olha só, falando aqui doença, ele faz uso de doença arterial, ele tem doença arterial coronariana. Vamos pensar, então, se ele tem doença, talvez eu ia deixar o autor me induzir minha resposta nessa daqui. Não, eu ia errar, eu ia marcar a letra B de bola. Omeprazol. Quadro atual de diarreia. Essa daí, realmente. Alguém entendeu aqui o porquê disso? Essa questão eu achei meio difícil. Torna mais vulnerável ao quadro de diarreia. Realmente difícil. Ou meusartana, a Adilson falando aqui, ou meusartana causa diarreia. Pois é, uso de IBP pela acloridria aumenta risco de infecção. Sim, pode ser, diminui a resposta, né, de defesa, sim. Mas vou ser sincero, eu ia errar essa questão aqui.
Como eu disse, eu estou fazendo a prova aqui junto com vocês. Eu vi poucas. Essa daí eu ia errar, viu? Essa daí não, eu ia cair na pegadinha aqui. Aí eu ia errar pelo seguinte, eu ia me deixar induzir aqui pelo fato do autor ter me dito que ele tem doença arterial coronariana, eu ia, nessa daí ele ia pegar, porque eu ia em olmesartana, alguma coisa assim. Ó, mais um, hepatite alcoólica. Correto afirmar. Elevação da ST predomina sobre a LT, porém a ST superior a 700, deve-se investigar outra etiologia. Prednisolona, dose de 40 mg dia, melhora prognóstico a curto prazo dos pacientes graves. Função discriminante critério de Madre e não deve ser mais utilizada como score prognóstico, tendo sido substituída pelo MELD com ponto de corte de 20. Transplante hepático nunca é uma opção nos casos graves, uma vez que o paciente não está em abstinência de pelo menos 6 meses, quando apresenta o quadro de hepatite alcoólica. Olha, eu nunca aí, de novo, hein? E aí? Prednisona, melhora prognóstico a curto prazo. É isso. No caso, a hepatite alcoólica, você vai, curto prazo, vai melhorar, sim. Quero chamar a atenção para vocês aqui, pessoal, de novo, olha lá, ó, o nunca aparecendo numa afirmativa, tornando essa afirmativa falsa. O nunca, de novo, o transplante hepático nunca é uma opção nos casos graves. Sim, ela pode ser opção nos casos graves. O nunca daí que está tornando falsa mais uma vez a afirmativa. Mulher, 45 anos, colestectomizada, 3 anos, submetida a CPRE, disfunção de Oddi, canulação difícil, ok, após o procedimento, dor abdominal. Então tá, o que que eu vou... Mexeu em via biliar, qual que é a intercorrência, a complicação mais comum? Pancreatite aguda, né? Já cutucou ali via biliar. Então, qual das medidas profiláticas para prevenir essa complicação? Nós vamos fazer injeção toxina, não, inserção endoscópica de estente biliar, esfincterotomia pancreática, indometacina retal. E aí? Indometacina. É aquilo, pessoal. Vocês observem bem que as 3, a B, C e D, tá te dizendo o seguinte, ó, vamos lá mexer na via biliar. A única que está o tratamento para prevenir complicação, indometacina retal. Então, essa daí, até por exclusão, eu acho que não está muito difícil, não. Daria para acertar, mesmo quem não tivesse muito familiarizado com isso. Outra que, conforme eu disse, ia cair. Supercrescimento bacteriano e supercrescimento fúngico, intestino delgado. Não sei fúngicos caiu, porque eu não vi a prova toda ainda, mas vamos lá. Sugere folato e vitamina B12 diminuída, diminuição de folato e aumento de B12, aumento de folato, diminuição de B12, folato e vitamina B12 normal, com aumento de ácido metilmanolônico. Aumento de folato, só o folato cai B12. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Oi, Janaína, seu microfone está aberto. Boa noite, Distúrbio motor esofágico mais frequente. Com dor torácica não cardíaca. Acalásia, motilidade ineficaz. Quebra-nozes, que é o nutcracker. Espasmo esofágico difuso. Então, o que que nós temos aí? Dor torácica não cardíaca, distúrbio de motilidade, né, pessoal? Geralmente é isso. Eu acho que é motilidade ineficaz. É isso. Eu acho que não está muito... essa daí, que ele está te perguntando o seguinte, o que que é mais comum aí? Não é comum você ver paciente com acalásia, não é comum o nutcracker, não é comum espasmo esofágico difuso, é a motilidade ineficaz, né? O peristaltismo diminuído. É o mais comum, mais frequente. É isso. É isso que ele está te perguntando. Nossa, essa daqui tá grande. Vamos pular ela aqui, senão nós vamos perder um tempão.
Quanto à acalase, correto. Atrofia da camada muscular esofágica é achado frequente. Degeneração vagal, principal mecanismo fisiopatológico, resulta na destruição das fibras colinérgicas. Opa! Ó, também, estágio inicial, preservação de fibra muscular longitudinal com disfunções de fibras circulares. É isso. Tanto que dilatação, né? A gente consegue lá no quadro, vocês não precisam partir direto para cirurgia, né? Então, já tratamento endoscópico. Deixa eu ver aqui pelo horário, pessoal, né? A gente tinha que fazer 1 hora aqui. Deixa eu tentar achar uma questão aqui que os meus alunos levantaram um questionamento aqui. Era uma que falava de hiperemese canabioide, alguma coisa assim. Eu acho que nós estamos na 35. Deixa só eu ver se eu acho essa questão aqui. Só um segundo, vou passar rapidinho aqui, porque eu acho que ela vale a pena a gente ver. Eu acho que ela tá. Vamos puxar aqui. Espera aí, opa, imagem endoscópica. Gostei dessa daqui, eu não vi, não. Mulher, 80 anos, disfagia, perda de peso, médico solicitou endoscopia, opa, tá lá. O que nós vamos fazer aí? Aí nós temos divertículo de Zinker, diagnóstico, tem 2 endoscópicos, cirurgia laparoscópica, miotomia cricofaríngea. Endoscópico, né, pessoal? Isso aí é um divertículo de Zinker. Então, acho que vocês tinham que saber o que era para tratar, né? Cirurgia, já pensou, paciente de 80 anos, vocês vão fazer uma cirurgia para miotomia de jeito nenhum. Deixa eu ver, diagnóstico, não. Barrett. Não, deixa eu só. Neoplasia. Cadê? Vocês se lembram dessa que eu estou falando, pessoal, que fala de hiperemese? Eu não lembro qual questão que é, mas deixa eu ir passando rapidinho aqui, que talvez tenha aqui, porque um dos alunos nossos, ele chamou muita atenção da... olha que imagem bonita aqui, ó, isso aí é esofagite eosinofílica, né? Vamos ver aqui, tá? Episódio recorrente de disfação, impactação alimentar, sem necessidades de urgência, procurou gasto, foi submetido à endoscopia, biópsia de esôfago, tá. Então, ótimo. Gente, essa questão, eu acho que eu dei uma questão, foi essa ou foi muito igual na mentoria aqui? Esofagite eosinofílica, né? E BP pode recomendar, principalmente para paciente com taxa de remissão, isso aí. Olha só, caiu. Deixa eu ver se eu acho que eu falo. Não, acho que não tem por aqui, que pena. Viu? Olha aqui, mais um, esofagite eosinofílica. Eosinofilia periférica é comum, frequentemente se associa a eosinofilia gástrica e duodenal, pode apresentar fenótipo inflamatório, é diagnosticada com taxa média de eosinófilos por campo maior, superior a 20. E aí? Também não tá ruim, não. Deixa eu ver alguém perguntando aqui. Alguém falou que a questão 38 aqui eu estou procurando, então deixa eu ir lá. Essa daqui é frequentemente associada, então vamos lá, se é 38, vou voltando aqui rapidinho, pessoal. Já que alguém me ajudou aqui. Isso, essa daqui que eu queria... porque essa daqui realmente, o gabarito é essa daí, tá? Síndrome da hiperemese canabioide. Porém, eu fiquei também com uma dúvida nessa questão, porque a síndrome do vômito cíclico, ela também serviria aqui, porém tem uma coisa aqui que chama atenção. Eu vou explicar aqui, ó. Homem, 19 anos, consulta, crise de náusea e vômito há 1 ano. Ok, perfeito. Crise intensa, faz procurar pronto atendimento, medicação venosa. Entre uma crise e outra, ele fica bem e tem enxaqueca.
Ok, também associado. A namorada comentou aqui que alguém está perguntando aqui, estão julgando essa daqui só pela idade? Pois é, eu também fiquei pensando nisso, mas tem uma coisa aqui no enunciado que é o seguinte: sua namorada comenta que alguns episódios conseguiu melhorar com banho quente, evitando ir ao hospital. Esse é o único, na minha opinião, essa é a única coisa que faz pensar em, além da idade, óbvio, mas síndrome da hiperemese canabinoide é a única coisa, porque melhora com banho quente. Então, eu acho que o que o autor quis fazer aqui nessa questão foi testar este conhecimento de vocês, de que se vocês sabem que na hiperemese canabinoide, o banho quente melhora os sintomas do paciente. É isso. Mas eu achei que essa questão, mesmo assim, ainda assim poderia ter isso aí. É pelo banho quente, a Larissa está falando. É o que eu acho, Larissa. O autor quis avaliar se vocês iam prestar atenção nesta informação, que é, tomou banho quente, melhorou. Se ele deu essa informação, vocês tinham que pensar em hiperemese canabinoide. Foi isso, é isso que o autor quis fazer. Achei assim, é um pouco discutível essa questão, mas quem lembrou desse aspecto, banho quente, melhorou o sintoma, foi direto na resposta. Mas o vômito cíclico aqui também eu acho que colocou vocês aí, né, na dificuldade. Aí muitos perguntaram assim, mas o autor tinha que ter informado que ele fazia uso mesmo que dissesse o uso esporádico, sei lá como é que eles usariam o termo recreativo, né? Mas, não sei, não ficou tão assim, não. Mas é isso, pessoal. Demos aqui... Quem foi? Mas ela corrigiu só os erros de... 1 hora de live. Pessoal, foi meio rápido, que era só para ter uma ideia, mas no geral a prova, até então, até a 38, aí não está tão complicada, não. Eu vou ver com mais calma depois. E a ideia aqui era só que vocês entendam um pouco como é que a gente discute essas questões na mentoria, né? Depois, claro, a gente vai ter a oportunidade de discutir isso de maneira muito mais aprofundada, por que não as outras alternativas? Mas aqui era para que vocês vissem a maioria, principalmente essas mais difíceis, pessoal, porque vocês não desanimem, às vezes você erra uma questão, fala, nossa, assim, não fica com dor de consciência, não, porque realmente tem algumas aqui que eu considerei também bem difíceis, eu erraria alguma dessas daí também junto com vocês, então é isso aí. Não desanimar, os que não foram bem na prova, o nosso curso continua à disposição de vocês, podem fazer inscrição, vai ser um prazer ajudar no tudo que a gente puder para que vocês, se não foi dessa vez, da próxima vez vocês consigam ser aprovados. Qualquer coisa, podem me chamar à vontade, aí eu fico à disposição no curso, fora do curso, podem me chamar que eu sempre respondo, estou sempre à disposição de vocês, pessoal. Um abraço, boa sorte para todo mundo. Espero de verdade que todos sejam aprovados. É a minha maior vontade. Eu acho que quanto mais pessoas com a RQE, e só o fato de fazerem prova mostra que vocês estão interessados, pessoas. Vocês não são aquelas pessoas que vão deixar, não. Se Deus quiser, vai dar certo. Um abraço para todo mundo, uma excelente noite, bom fim de semana para todo mundo, pessoal. Um abraço.